Elias o tesbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho e nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Assim ele se foi, fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepta, o qual pertence a Sidom, e habite ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou, se foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. Ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, um pouco de azeite em um cântaro, e eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar, prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Repita comigo: para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz tu como disseste, porém disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo da verdade, nós estamos aqui em uma noite profética de restituição. Está aqui a tua palavra, está aqui a tua noiva sedenta, e eu quero pedir para o Senhor me usar como canal, porque a fonte é o Senhor. Lança por terra toda a fúria do inferno, as distrações, lança por terra, Jesus, as ansiedades, toma sobre ti e guarda o nosso coração para nós ouvirmos a tua voz e entendermos o teu recado. E você diz amém, glória a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Elias o tesbita, que era dos moradores de Gileade. Tisbe é uma aldeia que não é encontrado no mapa. Elias sai de lugar nenhum, de repente aparece no palácio profetizando para Acabe. Se alguém perguntasse: de onde Elias veio? De Tisbe. Onde fica? Não sei. Deus não depende da origem para colocar o homem dentro do palácio. Deus simplesmente o leva. Quem depende é o homem. Quando o homem chega até a mesa do pastor, ele pergunta: de onde veio? É bacharel? É formado? Fala aos jovens? Fala aos casais? E aqui eu não estou querendo anular as qualificações. O que eu estou querendo dizer é que enquanto nós, homens, olhamos para o currículo, Deus olha para o potencial. Elias entra dentro do palácio para levar uma mensagem de Deus, e o contexto onde Elias vai profetizar é um contexto de apostasia. O rei do reino do norte, chamado Onri, faz uma aliança política com Etibaal, rei de Tiro, e o interesse da aliança é político, econômico e militar. Ele arranja em casamento o seu filho Acabe. Acabe casa-se com uma princesa de Tiro, Jezabel. As religiões são diferentes, e lá vai um recado para quem for casar. Quando for casar, escolha alguém que gosta de Bíblia, que gosta de oração. Jezabel adentra o território de Israel
com uma comitiva de 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e não satisfeita em adorar sua divindade em particular, ela tenta eliminar a adoração ao Deus de Israel, construindo um altar a Baal. Havia uma rixa religiosa na época, entre a adoração a Baal e entre a adoração ao Deus de Israel. A adoração a Baal ganha força no território de Israel. Baal era conhecido na mitologia cananeia como o Deus da tempestade. Ele representava a divindade da natureza, onde as suas funções abrangiam o clima e a fertilidade. Eles acreditavam, pastor Gilson, que Baal mandava chuva. Se Baal manda chuva, eles o adoravam para garantir a produtividade da terra. Quando Elias diz, não choverá nos próximos anos, Elias estava dizendo, o meu Deus controla a chuva, o clima e a produção da terra. O Senhor está irado. Os pecados de Israel subiu até as narinas de Deus. O Senhor decide cerrar os céus. Quando o Senhor cerra os céus, o Senhor está corrigindo e castigando a nação. É infinitamente melhor conhecer a correção de Deus e o seu castigo do que o seu abandono. O escritor aos Hebreus disse que o pai corrige ao filho que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. O açoite está nas mãos do pai. É ele quem decide a forma que vai corrigir, o jeito que vai corrigir, quantas pancadas. E a crise é um dos instrumentos que Deus tem para corrigir. Ela é um imã que atrai o pecador até a presença do Eterno. Não choverá nos próximos anos. Essa é a palavra que Elias libera no palácio. Se não chove, a terra não é regada, ela não produz. Se não chove, os poços vão secar, haverá escassez de água. O que Elias está profetizando é a crise econômica, porque se não chove, ela não produz. E Elias é ousado, porque se ele aparece nesses dias profetizando a crise, eu tenho certeza que Elias perderia seguidores, agendas e amigos. Só que Elias entende que a crise financeira de uma nação é um cenário propício para um arrependimento em massa. Não choverá nos próximos anos. É a palavra que Elias libera no palácio. Aí vem uma ordem de Deus: retira-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te no ribeiro de Querite. A ordem é para Elias sair do palácio para o lugar de refúgio. Esconde-te no ribeiro de Querite. Esconde-te no hebraico dá a ideia de se ocultar. Está ausente de propósito. O que Deus está falando é: Elias, vai para Querite e fica em oculto. Deus tinha duas razões de Micaele para levar Elias para Querite. A primeira é que Deus queria escondê-lo e guardá-lo de Acabe. A segunda é que Deus queria treinar o profeta em secreto. E Pink disse que o profeta tem que treinar mais em secreto se quiser falar de Deus novamente em público. Retira-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te no ribeiro de Querite, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. A ordem é para Elias sair do palácio para Querite. Elias vai, obedece, e a obediência anda acompanhado da providência. Elias habita em Querite, bebe do ribeiro. Os corvos traz pão e carne pela manhã, pão e carne no final da tarde, e quando ele está com sede, ele bebe do ribeiro. Elias está vivendo a provisão em Querite, só que de contraponto, os habitantes de Israel estão em crise. Moisés disse, quando escreveu as leis, que a obediência reflete a prosperidade, e a desobediência faria com que o céu se tornasse de bronze e a terra se tornasse de ferro. Enquanto Elias está vivendo a provisão em Querite, os habitantes de Israel estão em crise, e estando a terra em crise, a sua postura diante de Deus vai determinar como você vai passar por ela. Tem muita gente preocupado com a crise, o custo de vida aumentou e o desemprego assolando a nação brasileira, e tem gente que não está nem dormindo por causa da crise. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: não se preocupe com a crise, se preocupe com a sua postura diante da minha presença, porque para quem obedece, eu já dei ordem aos corvos. A gasolina pode ter dobrado o valor, o quilo da carne pode ter dobrado, o teu aluguel pode ter subido, e teu salário mínimo pode continuar do mesmo jeito. Só que Deus está falando para alguém nessa noite: se preocupe com a sua postura, porque para o verdadeiro adorador, Deus
já deu ordem aos corvos. Levante a tua mão, porque lá vai a primeira palavra. Você não depende da política, você não depende da economia, você depende de uma palavra do céu. E Deus me trouxe aqui nessa noite de quinta-feira para profetizar: os corvos estão de olho no seu endereço. Os corvos traz pão e carne. E corvo aqui é urubu, comedor de carniça. Deus está usando um instrumento improvável, comedor de carniça, para prover pão. Os corvos seriam um instrumento menos esperado para prover. E nesses dias Deus vai prover através de mãos menos esperadas. Tinha gente que era para fazer, mas não fez. Tinha gente que era para abraçar, mas não abraçou. Tinha gente que era para sustentar, mas não sustentou. E alguém está dizendo: Elias fugiu para o deserto, vai morrer de fome. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para o Elias: de fome você não vai morrer, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Nem que Deus tenha que usar os corruptos, oferta de outro estado, mas o projeto em Querite não vai morrer. Pastor Gilson, o projeto em Querite não vai morrer. Geise, o projeto em Querite não vai morrer. Micaele, o projeto em Querite não vai morrer. Adorador, o projeto em Querite não vai morrer. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar: o projeto em Querite não vai morrer, porque tem provisão vindo do alto. Oh glória! Elias está em Querite. E Querite em hebraico é lugar de corte. Repita comigo: lugar de corte. Da ideia de aparelhar uma peça de madeira, cortando-a, deixando-a no tamanho certo, para ela ser utilizada numa obra. Você é a peça que Deus tem na obra desses dias. Só que é impossível, diaconisa, usar uma peça fora do tamanho. Quando Deus leva Elias para Querite, Deus estava falando: Elias, vou te colocar no tamanho certo. E para Querite é ser separado, tirado do meio, cortado e diminuído. E ser cortado dói, é uma lâmina que bate do lado de fora, corta profundo pelo lado de dentro. E Tozer disse que nunca viu Deus abençoar abundantemente um homem sem antes o feri-lo profundamente. Só que quanto mais profundo é o ferimento, maior é a utilidade. Eu estou pregando para alguém que foi separado, tirado do meio, cortado e diminuído. Alguém disse: não canta porque não tem a voz afinada, não prega porque não é bacharel em teologia, não tem espaço para ela porque não é a profeta da última hora. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: estão te diminuindo. Quanto mais alguém te diminui, mais eu te encaixo na minha obra. Quanto mais alguém te diminui, mais eu te encaixo na minha obra. Levanta a tua mão. Olharam para você, falaram que você não tem um jeito. Olharam para você, falaram que você não tem chamada. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar: isso é Querite, é o carpinteiro trabalhando na peça. Glória! E passado alguns dias o ribeiro secou. Quando Elias profetiza: não choverá, os poços secam. Quando o ribeiro seca, Deus estava falando de Elias: vou botar você para viver aquilo que você profetizou. Quando o ribeiro seca, o que dá vontade é de mudar de cenário. Só que Elias é movido pela voz. Enquanto a voz não desce em Querite para liberar o destino, Elias fica. Eu estou falando para alguém aqui que o ribeiro secou e Deus está falando: não mude de lugar. Estou falando para alguém aqui que não se sente valorizado em um ambiente. Eu estou falando para alguém aqui que o casamento não está bem, que os negócios não estão bem, que se levantou uma perseguição no trabalho. E Deus está falando: fica em Querite até descer a instrução. A voz desce em Querite e Deus fala: Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias vai para Sarepta. Aí o texto diz que quando ele chega em Sarepta, na entrada da cidade, ele encontra uma viúva catando lenha. O texto diz que ela é viúva a uma ausência de provedor e de protetor. Se você olhar no texto, está escrito que na casa dela só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite.
Só que a casa dela é de sobrado. E quem tem casa de sobrado na época tem acesso às coisas mais nobres da época. Essa mulher tem todos os motivos para ficar em casa parada, depressiva. Deus não me ama. Só que ela rompe a barreira das perdas, sai e se movimenta. Quando ela se movimenta para Catalinha, ela dá de cara com Elias, que é a providência. E eu estou falando para alguém que a realidade diz: fica em casa, no quarto, em depressão, ninguém gosta de você. Só que Deus está falando para alguém: não fique em casa, rompe a barreira das perdas e se movimente. Porque quando você se movimenta, você dá de cara com Elias, que é a providência. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Se prepare, você que está entregando o currículo, se qualificando nos cursinhos, jejuando, subindo um monte, estudando a palavra. Deus me autoriza a profetizar que enquanto você se movimenta, você dá de cara com a providência. Não baixe a sua mão. A maioria das vezes na Bíblia, quando Deus operou um milagre, Deus exigiu algo de alguém. Para o mar vermelho se abrir, Deus disse: estende a vara e se movimente, dizendo para o povo marchar. Para as muralhas de Jericó cair por terra, Deus disse: dê 7 voltas. E na última, se movimente dando um grito. E debaixo dessa palavra eu vim profetizar: quem está se movimentando, se prepare, porque a restituição vai chegar. Adore! Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: quem se movimenta dá de cara com a restituição. Elias caminha aproximadamente 150 quilômetros desde quando sai de Querite. O ribeiro já havia secado. Quando ele chega em Querite, num clima quente, gente, ele chega com a garganta seca, a água está escassa. Ele olha para a mulher, observa ela catando lenha e pede para ela: traga-me um pouco de água. Isso aqui é o teste da generosidade. Quando a mulher está indo buscar água, o profeta pede: traga-me um pão. Gente, o que Deus disse em Querite? Vou usar uma mulher viúva para te sustentar. Ela tem propósito. No momento de cumprir o propósito, o profeta pede: traga-me um pão. E ela disse: eu não tenho. Ela tem propósito, mas não tem um recurso para cumprir. E eu estou falando para alguém que tem propósito, mas não tem recurso, que tem promessa, mas não tem recurso. Deus disse: vai cantar, e você nem tem dinheiro para gravar o clipe. Deus disse: vai viajar às nações, você nem tem passaporte. Deus disse: arruma as malas, você nem tem mochila. Deus disse: vou te dar uma casa própria, e você nem fez a inscrição no Minha Casa Minha Vida. Vou te dar um carro, você nem tem carteira de motorista. E a vontade que dá é de parar, sabe por quê? Porque a promessa não combina com a realidade. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar na quinta da restituição. Levanta a tua mão, porque o mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vai enviar o recurso para cada detalhe se cumprir. Oh, traga-me um pão. E ela disse: eu não tenho. Ela vai revelar: na minha casa só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela está no limite. Se o profeta chega depois de uma semana, ele não encontraria ela viva. Se o profeta chega depois de 2 semanas, ele não encontraria ela viva. Se o profeta chega depois de 1 mês, ele não encontraria ela viva. O profeta chega na hora certa. É porque Deus não se atrasa. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui dizendo: é a minha última refeição, vou comer e depois vou morrer. Não aguento tanta pancada, vou desviar. Não aguento tanta humilhação naquela casa, vou pedir o divórcio. Não aguento tanta pressão naquele emprego, vou pedir demissão. Não aguento tanta pancada, vou entregar o cargo. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar: não haverá velório, porque eu chego na hora certa. Levanta a tua mão. A tua casa vai ficar de pé, teu casamento vai ficar de pé, a tua chamada vai ficar de pé, a DETAG sede vai ficar de pé. O diabo olhou para a despensa e disse: vai ter morte, vai ter velório. Mas o Deus que não se atrasa desceu na quinta, está dizendo no barulho do glória a Deus: eu estou cancelando. Eu vou deixar você adorar 30 segundos de glória a Deus. Só quem recebe essa palavra
Calavarai. Oromanai subriando e assaio. Há um Deus que não se atrasa. O diabo já tinha contado os dias para o velório. Só que Deus desceu nessa casa e está dizendo: não haverá morte. Não haverá morte. Não haverá morte. Não haverá morte. Está descendo a intervenção divina. O profeta chega no limite. Repita comigo, ela está no limite. Quando ela revela a situação que ela está vivendo, o profeta diz: não temas, vai lá e faz como você disse, mas faz primeiro para mim. Gente, ela está no limite. O profeta disse: não temas. A gente entra no quebrado no culto e gosta do não temas. Você entra arrastada, aí levanta um profeta e diz: não temas. A gente gosta do não temas. Só que o não temas aqui vem acompanhado da exigência. Não temas, vai lá e faz como você disse, faz a refeição, mas traz primeiro para mim. O profeta exige primeiro para ele, para depois ela viver o milagre. Primeiro para mim, para depois viver o extraordinário. Primeiro para mim, depois eu restituo. Primeiro para mim, depois eu abro porta onde não tem parede. Primeiro para mim, depois eu coloco o seu nome na lista dos aprovados do concurso. Primeiro para mim, depois eu liberto a tua casa. E eu gosto desse negócio, primeiro para mim, porque não é que Deus precisa, só que Deus gosta de ser prioridade. O que é que Ana pediu, gente? Um filho. E Deus não deu, porque Deus não tinha um filho, Deus tinha um propósito. Quando Ana entende o propósito, ela dobra o joelho na ponta do altar, e ela diz: Senhor Deus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e a tua serva deres um filho varão, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Ana está dizendo muito mais do que devolver Samuel para Deus. O que Ana está falando é: depois que o menino for desmamado com 3 anos, eu vou entregar ele no altar. Gente, eu gosto da Bíblia, sabe por quê? Porque quando Ana desmamenta o menino, quando ela está indo levar o menino para o templo, eu imagino alguém falando: esperou tanto tempo para gerar e botar na mão de Eli, sentiu dor de parto para gerar e botar na mão de Eli, cuidou, amamentou para gerar e colocar na mão de Eli. Só que o texto diz que quando Ana coloca o menino na mão de Eli, está escrito que Deus dá 7, porque para quem tem disposição de se entregar no altar, Deus não tem 1, Deus tem 7. Levanta a tua mão, porque eu vou liberar. Você entrou quebrado, só que Deus está falando: se entregar no altar, eu não tenho 1, eu tenho 7. Só tem coisas que vai começar a fluir na sua vida depois que você botar Samuel no altar. Quem recebe essa palavra adora. Vai lá e faz a refeição, mas traz primeiro para mim. E o pouco que tem não vai acabar. Eu gostei desse detalhe, porque o profeta poderia ter falado assim: traz primeiro para mim, e o pouco será multiplicado. Traz primeiro para mim, e o pouco será multiplicado. Só que o profeta diz assim: traz primeiro para mim, e o pouco que tem não vai acabar. Ela entra no dia seguinte na cozinha, pega um pouco de farinha, um pouco de azeite e faz a refeição. No dia seguinte, ela pega um pouco de farinha, um pouco de azeite e faz a refeição. Um mês depois, ela pega um pouco de azeite, um pouco de farinha e faz a refeição. 3 meses depois, ela pega um pouco de farinha, um pouco de azeite e faz a refeição. 6 meses depois, ela pega um pouco de farinha, um pouco de azeite, faz a refeição. 9 meses depois, ela pega um pouco de farinha, um pouco de azeite e faz a refeição. E alguém está batendo cabeça e está dizendo: como está de pé se só tinha um pouquinho? Como ainda canta se só
solte um pouquinho. Como a vida espiritual está de pé, se solte um pouquinho. Como a empresa está aberta, se solte um pouquinho. Como a chamada está de pé, se solte um pouquinho. É o Deus que dá durabilidade ao pouquinho. Levanta a tua mão, porque nessa noite Deus está aumentando o nível da sua resistência. O diabo achou que ia acabar com a tua chamada, o diabo achou que ia acabar com o teu casamento, o diabo achou que ia fechar as portas da igreja. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar: o pouco que tem não vai acabar. Oh, glória! Se você olhar o contexto, o diabo tira Jezabel de dentro do território de Tiro para fazer uma bagunça em Israel. Deus tira Elias de dentro de Israel para organizar bagunça em Tiro. Quando Elias entra em Sarepta, Elias libera 3 palavras. A primeira, providência, o pouco que tem não vai acabar. A segunda, livramento, porque através da providência não haverá velório. A terceira, salvação, porque os milagres dão propriedade para o profeta pregar o Deus que salva. Olha para o texto. Quando o profeta pede pão, ela disse: juro pelo Senhor teu Deus, não meu. Depois do milagre, mais na frente, está escrito que ela diz: o meu Deus. Porque aquilo que você chama de prova, Deus chama de cenário para libertação. Então tem coisas que não é o diabo, não é oração contrária, não é macumba enterrada na porta da tua casa. Tem coisas que a mão de Deus dizendo: vou trazer para o altar. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar. Nem seja no cenário de crise, Deus vai trazer para a ponta do altar. Haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família. Deus me autoriza a profetizar: antes da crise, teu Deus, depois do milagre, meu Deus, o nome de Jesus vai ser glorificado. Fique sobre os seus pés e eu vou caminhar para o final. Oh, glória! Glória! Oh! Pastor Gilson, o pouco que tem não vai acabar. E quem lê esse texto superficial entende que essa mulher está vivendo miséria. O pouco que tem não vai acabar. Seja sincero, você queria viver com pouco? Seja sincero, você queria viver com pouco? O que essa mulher está vivendo aqui não é miséria, é milagre. Porque segundo o contexto, a terra não é regada. Então se ela não é regada, ela não produz. Então quem tem dinheiro não tem acesso para comprar alimento. Aquilo que tem gente chamando de miséria, Deus está chamando de milagre. Porque quando Ele cerra os céus, o papel não compra. Quando Ele cerra os céus, o dinheiro não compra vacina, o dinheiro não tira da intubação, o dinheiro não restaura casamento, o dinheiro não liberta, o dinheiro não tira da clínica de recuperação. E Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar: você pode não ter dinheiro, mas você tem um Deus que manda no céu, manda no inferno, e por amor à tua vida Ele para a terra para movimentar a teu favor. Oh, calamando e a céu, anai assobriando e assaio queumbriando da lavarai. Oh glória! O cenário de Elias parece o cenário de Oséias. A terra não produz. E aqui eu encerro. No capítulo 2 está escrito: levarei ela para o deserto e lá falarei no seu coração. Porque deserto é lugar de encontro. Um rabino disse que o deserto é um lugar silencioso bastante para se ouvir a voz de Deus. Enquanto você reclama da prova, Deus está dizendo: levei para o deserto para ter sensibilidade em ouvir a minha voz. No deserto vou falar no coração.
coração. No versículo seguinte, restituirei as vinhas, restituirei os molhos. Eu vou repetir, primeiro ele leva para o deserto para falar no coração, para depois restituir, porque o maior interesse de Deus é restituir relacionamento. Pastor Gilson, depois que Deus restitui relacionamento, é fácil restaurar a empresa, é fácil restituir casamento, é fácil restituir chamada. Então levanta a tua mão, porque eu vou encerrar com essa palavra. Deus permitiu esse deserto para restituir o relacionamento.